Olá, crianças! Feliz sábado para vocês! Como vocês estão? Nós estamos aqui na igreja para a gente fazer a nossa escola sabatina. As tias aqui na igreja e vocês aí na casa de vocês. Então, para começar a nossa escola sabatina, nós vamos cantar bem alegres. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, com seu sorriso e alegria. Cristo está aqui, anjos também, fique entre nós neste dia. Nós temos aqui o nosso cantinho da oração. Temos uma Bíblia, temos as criancinhas orando, e escrito aqui a palavra, a oração. E agora chegou o momento de orarmos. A tia vai jogar o nosso dado. Vocês lembraram de orar durante a semana passada? Lembra quem foi que caiu? Caiu a família. E aí a gente vai jogar o dado hoje para ver por quem que a gente vai orar, não só hoje. Vai orar hoje e vai orar durante a semana toda. Vamos ver o que é que vai dar aqui? Olha só, caiu os amigos. Então agora nós vamos cantar, vamos ajoelhar e vamos fazer a nossa oração. Vamos ajoelhar? Vou falar com Jesus, ajoelhado assim, pondo as mãos e com olhos fechados, pois vou falar com Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos porque estamos tendo a nossa escola sabatina. Nós vamos te pedir hoje uma bênção especial para os nossos amigos. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um deles, dando saúde, dando paz, que eles continuem sendo nossos amigos e que também possamos ser bons amigos para eles. Dá-nos um sábado feliz, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, crianças! Hoje a tia Sara não vai contar a história do informativo para vocês. Sabe por quê? Porque hoje é o 13º sábado e as crianças do Juvenis vão contar pra gente a história do informativo na hora da programação do 13º, que é daqui a pouco. A tia só vai lembrar para vocês agora quais são os nossos projetos deste trimestre. O primeiro projeto que a gente tem é abrir um centro de influência lá na Noruega. O outro projeto é estabelecer uma igreja lá na Sérvia, na cidade de Nova Belgrado. E o terceiro projeto é construir uma igreja e um centro de influência lá na Nicósia, no Chipre. Oi, e vocês acharam que eram uns? Não, sou eu. Se vocês responderam sim, errou. E se vocês responderam não, acertou. Sabe por que eu tô aqui todo embrulhadinho? Porque a gente tá na divisão transeuropeia. E é um continente muito gelado, muito frio. E tem muita neve, né? O nosso versinho da semana passada, que eu sei que vocês decoraram, diz assim: o amigo ama em todos os momentos. Provérbios 17:17. Nós vamos ver agora o que nós recebemos durante essa semana. Olhem que lindo! Jesus disse: Porque será o primeiro, vai ser o último. o Senhor Está comigo, não temerei. conte, O que ele fez, façam, o que ele fez. vocês vão, Ora me responderei. vamos, Na casa do Senhor. agradeçam, Agradeçam a Deus, o Senhor. Meu Deus, tirarei graça para sempre. Deus ama, Deus ama quem dá alegria. cante, De alegria. vocês Vocês, são, meus amigos. o amigo O amigo ama, dos momentos.
Não se esqueçam Não se esqueçam de repartir com os outros. O amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os lugares. Em todos os momentos. Vamos ouvir a história da lição. E a história da lição está escrita aqui na Bíblia. Nós vamos agora cantar, para a gente ficar bem quietinho e para a gente prestar bastante atenção na história de hoje. Vamos cantar juntos, uma vez mais forte e uma vez mais baixinho. Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. Mais baixinho. Jesus, nós estamos quietinhos, queremos ouvir tua voz. Estejas conosco e fales a nós. Queremos ouvir tua voz. A tia quer perguntar uma coisa para vocês. Vocês já sentiram fome? Eu acredito que sim. Às vezes a gente está esperando para o horário do almoço e aí o almoço ainda não está pronto e a gente começa a sentir fome. A gente até pergunta, será que vai demorar o almoço ficar pronto? Ou antes do lanche da tarde, ou antes da janta, a gente vai sentindo aquela fome. Vocês sabiam que Jesus se preocupa com as pessoas que sentem fome? Ele se preocupa sim com todas essas pessoas que sentem fome. E a história de hoje fala que Jesus alimentou uma multidão. Jesus gostava muito de contar a história para as pessoas. E certa vez, quando ele estava contando as histórias, tinha muita gente que tinha ido ouvir falar as histórias que Jesus contava. E muitas pessoas também estavam doentes e elas queriam ser curadas. E como Jesus se preocupava com as pessoas, ele passou o dia contando histórias e ele também curou as pessoas que tinham doenças. E as pessoas gostavam tanto de ouvir Jesus falando que nem perceberam que o tempo estava passando. E as pessoas continuaram ouvindo. E estava ficando tarde. E os discípulos de Jesus estavam começando a ficar preocupados porque estava tarde e elas passaram o dia ouvindo Jesus contar histórias, vendo Jesus fazer milagres de cura e elas não tinham se alimentado. Com certeza tinha gente lá no meio daquela multidão que já estava sentindo fome, já estava na hora, já tinha passado até da hora deles comerem e eles estavam sentindo fome, mas eles não queriam ir embora de tão animados que eles estavam ouvindo Jesus falar. Mas os discípulos de Jesus falaram assim para Jesus: Jesus, será que não está na hora de dispensar essa multidão para as pessoas irem para casa porque elas passaram o dia ouvindo o Senhor contar a história, vendo o Senhor fazer milagres e elas não comeram nada? E Jesus falou: dê comida para essas pessoas. E os discípulos perguntaram assim mesmo: mas como que a gente vai dar comida para essas pessoas? Por aqui não tem supermercado. E mesmo que tivesse alguma padaria que fosse possível comprar pão, que naquela época as coisas não funcionavam assim. Não tinha mercados como a gente tem, que vai lá e já compra comida pronta. Também não tinha padaria. Então eles iam ter que providenciar a comida onde? Eles estavam um pouco longe da cidade. E então Jesus perguntou para eles assim: será que alguém trouxe algum lanche? E no meio daquela multidão, André, um dos discípulos de Jesus, ele descobriu que tinha um menininho que tinha levado o lanchinho dele. E eu vou mostrar para vocês o que ele tinha levado. Olha, tá aqui nessa cestinha, ó. O lanchinho dele tinha 2 peixinhos e tinha 5 pães. E então Jesus perguntou se o menininho poderia doar aquele lanche. E André conversou com o menino e levou o lanche para Jesus. Ah, mas tinha uma multidão ali. Não tinha só 10, nem 100 pessoas, nem 500 pessoas. Tinha 5.000 pessoas. Era uma grande multidão. Aquela comida era suficiente para um menino só que tinha levado o lanchinho para ele, talvez para repartir com uma outra pessoa, mas não com uma multidão de 5.000 pessoas. E sabe o que Jesus fez? Jesus orou. Ele agradeceu a Deus por aquele alimento.
e ele pediu que os discípulos organizassem aquela multidão. E eles foram sentando em grupos e os discípulos começaram a distribuir a comida. E aí eles foram distribuindo a comida em outros cestos e foram colocando a comida lá, olha só. E aí eles foram colocando e Jesus foi orando e o próprio Jesus ele ia repartindo aquela comida. Então ele ia repartindo a comida e colocando nos cestos e as pessoas iam sentadas recebendo aquele lanche que estava ali, que Jesus tinha abençoado. Nossa, mas olha só quanta comida que foi aumentando aqui. A comida foi se multiplicando. Era a multiplicação dos pães e dos peixes. E todas aquelas pessoas agora tinham um alimento para comer. E eles estavam agradecidos. E eles estavam presenciando mais um milagre. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Como aquelas pessoas ficaram admiradas. Como elas ficaram maravilhadas com tudo que Jesus havia feito durante aquele dia. Não só com essa multiplicação, mas com a cura e também com as histórias que Jesus havia contado. Que milagre lindo! Olha só, de 5 pães e 2 peixinhos, olha aqui o tanto de comida. Na verdade, a gente sabe que foi muito mais do que isso, porque era uma grande multidão que estava ali e que recebeu o lanche. Depois que todas aquelas pessoas começaram de comer, Jesus conversou com os seus discípulos e ele falou assim: agora vocês vão, todo mundo já está satisfeito, ninguém mais está com fome e vocês vão recolher o que sobrou. E quando eles recolheram as sobras, depois do que todo mundo já havia comido, sobraram 12 cestos de comida, de pão e de peixe. Que lindo milagre! Jesus se preocupa comigo e ele se preocupa também com você. E o nosso versinho diz assim, olha: não se esqueçam de repartir com os outros. Está no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16. Jesus ficou feliz porque aquele menino repartiu. Se o menininho tivesse falado: não, esse lanche é só meu, eu trouxe para mim, se os outros não trouxeram, eles vão ficar com fome. Como é que Jesus ia fazer o milagre? Ele precisava que aquele menininho repartisse. Na verdade, Jesus pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer o milagre que ele quiser, porque ele é poderoso. E a Bíblia conta que Jesus pode fazer tudo. Mas naquele dia foi muito importante o menininho ter repartido. E como ele repartiu, Jesus conseguiu fazer o milagre da multiplicação. Porque os amigos, eles repartem uns com os outros. E essa é a nossa mensagem desse sábado. Amigos repartem uns com os outros. Então vamos falar nosso versinho mais devagar? Não se esqueçam de repartir com os outros. Hebreus 13, 16. Esse é o nosso versinho desse sábado. Que cada um de nós, eu e você, possamos repartir o que a gente tem com os outros. Como vocês acham que Jesus alimentou toda aquela multidão com o lanche de um menino? Onde vocês moram, talvez algumas pessoas não tenham alimento suficiente para alimentar-se. Jesus ama também essas pessoas. Ele deseja que todos tenham o suficiente para comer. Talvez a família de vocês possa partilhar algum alimento com quem não tem nada para comer. Embora vocês sejam crianças, podem partilhar com os outros. Vocês são membros da família de Jesus e podem ser seus auxiliares ao partilharem com os outros. Lembrem-se da nossa mensagem: amigos repartem uns com os outros. Oi, crianças! Olha só, vocês lembram que na história que Jesus fez um milagre do vinho, da transformação da água em suco de uva? A tia mostrou depois como é que foi feito, porque a tia Gina e a tia Sami, ninguém consegue fazer milagres, não é verdade? A gente usa de alguns recursos para contar a história para vocês. E hoje a gente contou a história para vocês na multiplicação, de 2 peixinhos e 5 pães. Lembra que a tia foi tirando e essa cestinha aqui ficou cheinha? Como é que ela ficou cheia se aqui só tinha isso?
Então as tias agora vão explicar para vocês como é que aconteceu. Antes de contar a história, a gente já tinha preparado essa cestinha aqui, ó, tá vendo? E aí a gente colocou esses 2 peixinhos que a tia vai colocar aqui. E esses 5 pães aqui por cima dela. Tá vendo aqui? Agora, olha o nosso recurso que nós utilizamos. Essa cesta foi preparada com bastante antecedência. E aí ela tem uma abertura aqui, ó, para um lado e tem uma abertura aqui para o outro. E aqui dentro, ela tá cheia de pãezinhos e de peixinhos. Olha só. Então a tia foi tirando, ó, e foi colocando aqui. Lembra que a tia deixou uns aqui em cima, não foi? Olha só, que aí vai disfarçando melhor. Tá certo? E aí, a tia foi tirando aqui, ó. Foi tirando de dentro os peixinhos e foi colocando aqui. Foi tirando pão e mais peixe. Até que ela ficasse cheinha, para mostrar para vocês e para vocês já acharem interessante essa história do milagre que Jesus fez. Só ele faz milagres e ele pode fazer muitos milagres na nossa vida, na vida da tia Gi, da tia Sá e de você que está assistindo. Tá vendo aqui? Olha só que legal. Tá vendo? Aí, ó, só tinha 2 peixes e 5 pãezinhos. Olha como ficou nossa cestinha. Então, esse foi o truque que as tias utilizaram. Um truque não, um recurso que as tias utilizaram para vocês ouvirem essa linda história de Jesus. Para mostrar que ele se preocupa com todas as pessoas. Se elas sentem fome, se estão tristes e ele quer o bem de todos nós. A nossa escola sabatina está chegando ao fim e a tia quer lembrar vocês de fazerem a pintura, né, que está aqui na lição. Então a pintura é essa aqui e vocês pintem bonito e mandem pra gente. Lembram de decorar o versinho também. E aí vocês podem decorar, podem filmar ou gravar um áudio e mandar pra gente, que a gente vai ficar muito feliz e vai mostrar para todos os coleguinhas de vocês. Um beijo e um feliz sábado!